Você já deve ter ouvido falar na transição energética justa. Esse movimento que está acontecendo no Brasil atinge intensamente a nossa região, onde se concentram as indústrias carboníferas do estado. Mas para a gente entender melhor esse assunto, você acompanha agora uma reportagem especial produzida pela Karina Kopp e pelo Jackson Botelho. Duas leis sancionadas no mesmo dia, uma em Brasília, outra em Florianópolis. Foram os primeiros passos para o começo de uma mudança. Com isso, tu tem um marco legal criado, agora tem que desdobrar em ações a criação dos comitês e com isso você começa a criar, fazer rodar os programas. E esse principal ponto desses programas é criar o plano de transição energética justa que pega para Santa Catarina como um todo. O Plano de Transição Energética Justa será elaborado por um comitê composto por 8 órgãos e entidades já definidos na lei federal. Juntos, eles vão acompanhar essa mudança que deve passar a acontecer em Santa Catarina. O objetivo desse plano é atrair novos negócios, fazer a transição do mundo de alto carbono para um mundo de baixo carbono, e com isso tu tem um novo desenvolvimento na região sul de Santa Catarina. O Plano de Transição Energética acompanha um movimento mundial que visa descarbonificar o processo de geração de energia, isto é, acabar com a emissão de dióxido de carbono. Na Conferência do Clima da ONU, mais de 100 países acordaram com a decisão de CO2 zero até 2050. Uma decisão que passa pelo fim da emissão de CO2 advinda da indústria do carvão. Mas alterar uma atividade que hoje gera mais de 20 mil empregos, fatura mais de 5 bilhões de reais ao ano e movimenta diferentes setores da região sul, gerou preocupação. Porque uma região que tem uma exploração, principalmente mineral, não pode de uma hora para outra, simplesmente de uma atividade, de uma grande atividade de exploração e de uma hora para outra cessar completamente. Então isso tem que ser feito de maneira paulatina, né, de maneira pensada, para que a gente possa substituir, né, principalmente a questão econômica e mais ainda a mão de obra envolvida nesse processo, né, para que a gente não crie um problema social muito grave para toda a nossa região. A história do sul de Santa Catarina se mistura com a história da atividade carbonífera. A extração de carvão sempre movimentou a região. Ainda hoje, 15% da economia local vem das indústrias que mantêm essa atividade. Até porque o setor carbonífero ainda é responsável por gerar energia firme e barata para o país e contribuir com o transporte ferroviário, indústria de máquinas, de equipamentos e com diversos serviços. Hoje, não seria possível um país como o Brasil viver somente de energia renovável, né? Isso causaria uma instabilidade do sistema que certamente levaria a problemas de apagão e coisas desse tipo. A subestação de energia elétrica joga a eletricidade para a rede, abastecendo todo o Brasil com um volume de energia equivalente a 25% da necessidade do estado de Santa Catarina. Mas, no meio de todo esse processo, precisamos voltar um pouco. Para entender que a geração de energia a partir da queima do carvão, assim como diversas outras atividades, faz com que o dióxido de carbono seja liberado para a atmosfera, um gás de efeito estufa que contribui com o aquecimento global e que vem sendo o motivo dos esforços de todas as cadeias produtivas para reduzir os níveis de emissão. Buscar alternativa para que a atividade industrial continue acontecendo, mas de forma que impacte menos o meio ambiente, é o objetivo de pesquisas que acontecem no mundo todo. Aqui em Santa Catarina, há 8 anos, vem sendo testada a captura de CO2. Aqui na SATIC, este projeto inédito no Brasil vem apresentando bons resultados. Nas estruturas da Sociedade de Assistência aos Trabalhadores do Carvão, surgiu um projeto com a proposta de encontrar uma tecnologia que se pudesse aplicar para reduzir as emissões de CO2.
A partir de um acordo com um laboratório americano, foi indicada uma tecnologia para ser escalonada e testada pela SATIC. Uma tecnologia que foi testada inicialmente numa escala menor, dentro de um laboratório, mas que logo foi ampliada para essa grande estrutura. Uma segunda etapa desse programa, nós otimizamos a zeólita, né? Que é esse material sólido que é capaz de absorver o CO2, e implementamos a tecnologia fisicamente, a planta piloto. Nessa segunda etapa nós testamos, né, o abatimento de CO2 e atingimos uma remoção de 30% a 50% de CO2 de gás exausto. Né? O que isso significa? Que é uma potencial tecnologia para ser aplicada no mercado. Por incrível que pareça, o CO2 é capturado nos poros dessas microbolinhas chamadas de zeólitas. São minerais que podem ser encontrados na natureza, mas que também podem ser produzidos em laboratório. Na SATIC, os pesquisadores passaram a fabricá-las para usar na planta de captura, utilizando cinzas do próprio carvão. A composição química da cinza de carvão tem majoritariamente silício e alumínio, que é também a principal composição da zeólita. Então a gente percebeu, estudando, né, que a partir da reestruturação dessa estrutura, a gente conseguiria formar zeólitas. Em laboratório, a mistura de componentes formam a receita da sintetização das zeólitas, que na prática se mostraram muito eficientes. A nova fase da planta piloto deve entrar em funcionamento nos próximos 6 meses. Os testes acontecem por 18 meses. Lá no final desses 2 anos, será possível ter uma resposta concreta se a tecnologia é viável economicamente para ser implantada nas unidades térmicas de geração de energia. Para aí sim ver essa pesquisa virar realidade na prática e fazer de fato a captura de CO2. A recuperação de áreas degradadas pela mineração teve início com uma ação civil pública ainda nos anos de 1990. De lá para cá, o que se vê é um esforço coletivo em melhorar estes espaços. Um esforço que vai muito além da determinação judicial, pois muitas áreas foram recuperadas sem sequer terem sido citadas pela ação. Empresas compromissadas com as questões socioambientais, com a qualidade de vida da sociedade onde estão inseridas, modificaram espaços degradados voluntariamente. Inclusive, hoje um grande grupo participa dos processos de recuperação. Há muita pesquisa envolvida, muita tecnologia, análises laboratoriais permanentes, um acompanhamento frequente de cada etapa e um monitoramento ambiental que se estende por anos e vai muito além das demandas legais. O sistema natural ele é bastante complexo, né? Então, por esse motivo, as recuperações ambientais também não são simples e normalmente levam um tempo para acontecer, né? Então, a gente precisa, primeiro, eliminar todo material contaminante existente na área para cessar a contaminação ambiental. Eliminando esse material, então, a gente inicia o processo de reconstrução do ambiente para simular as condições naturais e em pouco tempo, em 5 anos ou em 10 anos, a gente ter novamente condições semelhantes ao ambiente natural pré-mineração. Mais de 3.000 hectares já foram recuperados nos últimos anos, uma área equivalente à metade da cidade de Itapema, no litoral norte. Mas o trabalho não terminou. Outros 3.000 hectares serão resgatados para a sociedade e para a natureza nos próximos 20 anos. Mas há também muitas áreas que já foram 100% recuperadas e que, inclusive, muita gente nem imagina que um dia foram depósitos de rejeito de carvão, como este imenso espaço que faz parte do Parque das Nações. Os 10 hectares foram recuperados, revitalizados e, em 2011, devolvidos para a comunidade. O local hoje é um dos mais utilizados pelos moradores de Criciúma para a prática de esportes e lazer. É um importante espaço para a realização de eventos e atividades sociais. Áreas que eram um problema, que geravam até
um distúrbio no planejamento urbano do município, agora foram revitalizados, viraram parques, são ocupados pela população que consegue usufruir, praticar seu esporte, lazer, levar as crianças para brincar. Então foi realmente uma evolução muito grande, né, dessas áreas. O que se prevê é que serão necessários mais uns 20 anos para ampliar a recuperação das áreas degradadas no passado. Mas quem acompanha o trabalho desde o início já percebe e comemora os resultados obtidos até agora e o destino que foi dado à maioria das áreas recuperadas. Trabalho que deve trazer ainda muitos benefícios para a sociedade, que poderá usufruir publicamente dessas áreas que vêm sendo mais do que recuperadas, têm sido totalmente transformadas. E a gente espera que esse processo todo de recuperação continue sendo bem sucedido e traga para a sociedade o que ela espera em termos de ocupação dos seus espaços, de uso dos recursos hídricos, de uso do solo. E nessa união de esforços, o passado vai ficando cada vez mais distante. As modificações nas leis, cada vez mais modernas, as fiscalizações de hoje fazem da exploração mineral uma atividade que em nada se identifica com aquela de décadas atrás e garante um futuro diferente para a bacia carbonífera da região sul, um futuro muito mais verde. O que a gente tem, então, são áreas de passivos ambientais que ocorreram há 30, 40, 50 anos atrás, que estão em processo de recuperação. Todas as áreas dentro da bacia carbonífera de Santa Catarina têm uma metodologia e um prazo para serem recuperadas, né? E as novas minas estão operando dentro de processos de alto rigor de controle. Então, bom para a natureza, bom para a sociedade, e em breve teremos um ambiente muito menos poluído na nossa bacia carbonífera. É o Balanço Geral e a NDTV Record TV, permitindo que você conheça mais aquilo que você já conhece, mais daquilo que nós temos aqui no Sul.